De acordo com Greg Gutfeld, essa tentativa de assassinato contra Trump pode não ter sido tão ruim assim, porque, na verdade, expõe a retórica e a mentalidade perigosa que a esquerda, a mídia e os representantes do governo vêm promovendo sem parar. Veja, é irônico porque os esquerdistas acham que a direita incita à violência. Lembre-se do que houve quando Trump falou no dia 6 de janeiro. Quase foi indiciado e sofreu impeachment. Mas quando se trata do lado deles, eles não estão dispostos a se responsabilizar de forma alguma. E nós temos debatido por causa daquela situação do Jimmy Kimmel. Será que a mídia realmente deveria ser responsabilizada por isso? E eu acho que, depois de assistir a esse trecho do Greg, eu estou completamente certa. Mas primeiro, vamos revisar um pouco dos exemplos reais. E bem-vindos ao Pushback. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agradecemos por você estar aqui. Um amiguinho me contou que a esquerda está tentando dizer que não tem nenhuma responsabilidade pela tentativa de assassinato, porque palavras realmente não têm consequências reais. E, meu Deus, que argumento ridículo vindo de um grupo que passou 20 anos tentando nos convencer de que se alguém diz alguma coisa, isso é violência de verdade. Meu espaço seguro, they, them, toda essa besteira volta ao fato de que eles acreditam que palavras equivalem à falta de segurança física. Então, pensei em reunir alguns exemplos da Karoline Leavitt e de outras pessoas online, nos lembrando que essas pessoas têm incitado a violência. E não é tão simples assim para eles simplesmente escaparem. Simplesmente escaparem tão rápido, dizendo não, não, não. Claro, nós fazendo piadas por nós. Ou seja, Jimmy Kimmel é só uma piada sobre fazer piadas do presidente ser assassinado. É engraçado para um grupo, aliás, que se importa tanto com a violência armada. Eles parecem ser muito rápidos no gatilho quando se trata de pessoas de quem não gostam. Mas isso, claro, é uma conversa para outro momento. Vamos assistir a este vídeo por um instante. A Karoline Leavitt, ela está com 39 semanas de gravidez e ainda está no pódio. Incrível. Lee. Não é só a mídia. Todo o Partido Democrata fez seu discurso para os eleitores de todo o país dizendo que Donald Trump representa uma ameaça existencial à democracia, que ele é um fascista e que o comparam a Hitler. Essas declarações desprezíveis são consumidas pelo povo americano há anos. Muitas pessoas mentalmente perturbadas acreditam nessas palavras e se sentem motivadas a agir por elas. Tenho vários exemplos que posso compartilhar depois. São páginas e páginas de grandes autoridades eleitas do Partido Democrata dizendo, como o deputado Hakeem Jeffries, que agora em abril neste mês disse: "Estamos em uma era de guerra máxima em todos os lugares, o tempo todo." O governador Josh Shapiro disse que cabeças precisam rolar dentro da administração. O senador Alex Padilla afirmou que pessoas estão morrendo devido ao medo e terror provocados pelo governo Trump. A senadora Elizabeth Warren disse que o presidente Trump está fazendo o país parecer, abre aspas, um estado fascista. O senador Adam Schiff afirmou que Trump segue o manual de um ditador. Olha, nós sempre dizemos que é responsabilidade da mídia porque eles realmente impulsionam essas agendas. Mas também, como você já sabe, representantes eleitos do governo também são um problema. E eles incitam violência e criam caos em todo lugar que você olha. Essa é a tríade de que falamos no Lincoln Trifecta, mas agora parece um quadrado. Já falamos várias vezes sobre como nossas sociedades falham por não defenderem seus valores. Temos representantes eleitos que não refletem as reais necessidades da sociedade, defendendo apenas seus próprios valores. A mídia nos manipula e há inimigos tentando se infiltrar. Esses fatores juntos criam uma realidade onde nossas sociedades falham. Agora, lembre-se, os esquerdistas jogam um jogo totalmente diferente, mas culpam a direita toda vez que ela faz algo minimamente parecido. Após a aprovação do referendo de redistritamento na Virgínia, Dallas Dar Obama, Hakeem Jeffrey declarou: "Os democratas derrotaram o esquema de manipulação de distritos de Donald Trump na Virgínia hoje à noite. Vamos esmagar a manipulação absurda dos distritos por DeSantis na Flórida em seguida. Guerra máxima em todo lugar o tempo todo. E mais algumas." Só para lembrar, não esqueçam 6 de janeiro, ok? Donald Trump quase foi indiciado por incitar uma insurreição violenta por declarações que fez. As pessoas se irritaram porque ele fez certas declarações. Podemos falar sobre 6 de janeiro depois. Mas agora, você precisa ter esse contexto de como eles foram duros com as pessoas que disseram qualquer coisa que soasse um pouco como incitação à violência. E lembre-se das declarações que ouvimos até agora.
E continue lendo as declarações que vamos ler a partir daqui. 2 dias depois, alguém pega em armas e tenta iniciar uma guerra no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Pergunto, quais são as regras atuais? Porque se Donald Trump, dizendo de forma pacífica e patriótica, marchar de forma pacífica e patriótica em 6 de janeiro é equivalente a incitar uma insurreição violenta. Então, o que seria pedir guerra máxima em todos os lugares o tempo todo? E então, dias depois, alguém tenta assassinar o presidente e seu gabinete. Como isso é classificado? Só quero saber as regras. Mudamos de novo? Agora podemos pedir violência? A violência real ainda é ruim, mas de forma pacífica e patriótica, continua sendo tratada como ruim, enquanto guerra máxima continua sendo tratada como boa. Quais são as regras? Só procuro as regras, pessoal da esquerda. Se dizer de forma pacífica e patriótica é suficiente para indiciar o presidente, empichar o presidente e acusá-lo de incitar uma insurreição violenta no Capitólio, então como isso aqui é classificado? Guerra máxima em todo lugar o tempo todo. É uma pergunta muito importante porque estamos aqui nos perguntando, sabe, será que é? Será que não é? Podemos usar a frase do Jimmy Kimmel ou talvez do Jimmy Fallon. Eu nem sei mais qual dos dois é nesse ponto. Podemos citar quando ele zombou da viúva e alegar que foi por ela ser bem mais jovem que Trump. Mas sabemos que não foi o que ele realmente disse. Analisamos tudo isso ao contrário para definir limites éticos sobre o que realmente constitui uma incitação que justifique um banimento. Essas pessoas não seguem essas regras de jeito nenhum. E aqui está o que Greg Gutfeld disse sobre isso também. Terrorismo, você diz? Agora nunca saberemos. O que seria? Bem, eles estão fugindo dessa história porque sabem que tem suas digitais por toda parte. Eu discordo de Harold, com todo respeito. Um apelo à unidade não é para nós. Nós não precisamos disso. Ele que pediu. Não, só estou dizendo que não é para eu ouvir. É para o seu lado. Nós não precisamos disso porque é algo de mão única. Você mencionou alguns exemplos, como o caso da Pelosi, que é uma questão de doença mental, o caso de Wisconsin, ainda não temos certeza do que aconteceu lá. O caso da Whitmer foi uma conspiração. Quem criou essa conspiração? Isso daria um programa inteiro só para abordar. Eu discordo do Jesse. Esse cara realmente ouviu vozes. Eram as do Tim Waltz, eram as do Ted Lieu, eram as do Brandon Johnson, eram as da CNN, eram as do The View, eram as da MSNBC agora. Certo. Acho que essa é uma tentativa de assassinato útil, porque é a primeira que mostra que você pode ser radicalizado pela arrogância liberal. Se você ler as postagens dele e se você ler o manifesto dele, soa como toda declaração arrogante, santimoniosa e autossatisfeita de um babaca. Como Brandon Johnson, como Waltz, como Lowe, as pessoas que acham que sabem mais do que você. Esse cara não era um maluco, ele não era desequilibrado. Não caia nessa narrativa, porque isso livra esses idiotas pomposos da responsabilidade. Ele não fez isso porque, como Jesse disse, ele não tinha vozes na cabeça. Ele só estava seguindo ordens. Ele estava agindo com um filtro que dizia que Trump era Hitler e, portanto, seria imoral se você não eliminasse Hitler. Então, o filtro dele, na verdade, o torna lógico. Ele é o mais sensato do grupo porque levou o que eles disseram ao pé da letra. Quando Emma agora diz que Trump é Hitler, ele é o sensato, ele saiu e foi atrás de Hitler. Agora, se você dissesse a ele que ele está errado, ele ouviria? Não, porque você conhece esse cara, você já encontrou esse cara. Eles acham que estão certos. Esse é o grande ponto. O maior problema, e eu não incluo você nisso, Harold, o problema com os esquerdistas é a falta de humildade. É isso que sempre incomodou as pessoas da direita. Cremos em um poder superior, mas podemos estar errados. Mas para alguém da esquerda, eles podem ter ideias que se transformam em crença, que se transformam em ideologia. E não há freios para isso. Ou seja, um poder superior que poderia dizer, quer saber? Você pode estar errado. Esse é um cara que, quando você lê o que ele escreve, ele está certo sobre tudo. Quando você lê as postagens dele, quando você lê o que ele escreve. E aí, se algo o decepciona, a culpa é de todo mundo. Esse é exatamente o mesmo tipo de pessoa que você encontra no BLM, na Antifa, em qualquer protesto, aquele seu amigo liberal que acha que o mundo está contra ele, mas fica em casa sem fazer nada e culpa o Trump. Esse evento expõe isso. Também expõe o egoísmo míope da mídia que, na preparação para o jantar, disse: sabe de uma coisa? Na verdade, é sobre uma ameaça contra a imprensa.
E quem trouxe essa ameaça? Bem, foi esse demônio laranja, o Trump. Mas acontece que M está sendo alvo de tiros, não é a imprensa. É o demônio laranja que vocês tornaram uma figura hitleriana. Ele enfrenta a ameaça real, tentando apenas fazer o melhor para o país. Você pode discordar, mas foram vocês que criaram essa retórica. Então eu acho que essa foi uma tentativa de assassinato útil, porque, primeiro, ninguém se feriu. Eu não vou seguir o discurso convencional. Graças a Deus. Graças a Deus, eles... Não basta dizer que era uma pessoa perturbada. Essa é a lição. Você pode aprender como a retórica se transforma em ação, como há falhas de segurança em um hotel, como diabos ele não foi baleado. Ele simplesmente tropeçou? Quero dizer, o Hilton, Paris Hilton, é mais difícil de pegar do que entrar no Hilton de corrente contínua. E eu acho que o mais importante aqui, e isso meio que remete à Covid de certa forma, é como mentes científicas. Esse cara era um engenheiro. Podem fazer o mal porque não estão submetidas a um poder superior. Ele tomava as decisões. Ele tinha. Esse é um dos melhores monólogos que já ouvi sobre o assunto. Sem dúvida, tão sucinto, tão claro, correto. Se te dizem diariamente que alguém é Hitler e você cresceu achando que, sendo moral, teria eliminado Hitler, mesmo ainda bebê. Já ouvimos essa história muitas vezes. Então, esse cara estava fazendo a coisa certa com base no que a mídia está promovendo e retratando. E é isso que temos visto com os esquerdistas, aparecendo e dizendo: ah, mas também é que isso acabou não funcionando. Elas promovem essa retórica e não podem fugir disso. Por isso, o tema está em destaque, pois são responsáveis. Quem são é complicado. Pode ser representantes do governo, mídia, pessoas no TikTok, qualquer um. O ponto é que as palavras têm poder. Elas incitam violência diretamente? Não. Mas elas são capazes de lavar o cérebro as pessoas a pensarem que isso é um comportamento normal? Com certeza, sim. E se eles vão ficar criticando as pessoas da direita o tempo todo por causa das palavras delas, então é melhor que também sejam responsabilizados quando se trata deles. Obrigada pela atenção a esse assunto.